Olá, oitavo ano, chegamos finalmente na nossa última aula de educação sexual. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido muito. Quem tiver dúvida, quiser me chamar no WhatsApp para perguntar, professora, uma vez aconteceu isso comigo, uma vez um colega comentou, não tem problema, vocês podem me perguntar no particular, no WhatsApp, o que for possível eu respondo para vocês, tá? Nessa aula, gente, eu vou fazer bem resumido as DSTs ou ISTs, porque eu já pedi para vocês pesquisarem, lembram-se disso no grupo do WhatsApp da escola. Queria agradecer aqueles alunos que ainda não tinham mandado o vídeo e que mesmo atrasados mandaram, antes tarde do que nunca, né? Eu vou considerar assim, vou aumentar a pontuação. E, pessoal, eu tô aqui comichando para responder o Google da semana passada. Existe método contraceptivo 100% seguro? Não! Não existe. Aliás, existe. Não tem relação sexual. O único método contraceptivo 100% seguro é não ter relação sexual. Professora, como é que eu faço para não engravidar? Não tem relação sexual. Essa é a resposta do método contraceptivo 100% seguro. Gente, eu já tive aluna que engravidou virgem. Como? Tava lá nas brincadeiras com o namorado dela, teve ejaculação, não tomou cuidado, e aí ela engravidou. Porque essa ejaculação aconteceu próxima ali à entrada da vagina e ela engravidou, virgem. Então, pessoal, já cansei de falar, eu sei que eu tô parecendo mãe chata na cabeça de vocês. Vocês não têm idade para ter relação sexual ainda. Ah, professora, mas eu já tive. Cuidado com a quantidade de parceiros sexuais, pessoal. E nessa aula vocês vão ver o seguinte: doença sexualmente transmissível, muitas delas e as mais perigosas não tem cara, pessoal. Você olha para a pessoa, ai, pessoa limpinha. Não significa que ela não tenha uma doença sexualmente transmissível. Então isso é muito sério. Algumas doenças não têm cura, elas têm tratamento, porém elas não têm cura. E isso é uma coisa que vai impactar a vida de vocês pro resto da vida. Então, gente, ninguém quer ter filho na adolescência, e pior do que ter filho na adolescência, porque filho sempre é uma bênção, né? Mas ele muda a nossa vida. Agora, pior do que ter um filho na adolescência é você ter, já pensou, se contaminar com uma infecção sexualmente transmissível na adolescência, o resto da vida você ter esse estigma de ter tido ou de ter uma DST ou uma IST? Então, pessoal, vamos segurar aí, vocês não têm idade, eu sei que a parte hormonal acaba puxando muito a sexualidade de vocês, mas se preservem, né? Quanto menor for o número de parceiros sexuais, mais difícil vai ser vocês contraírem uma IST. Por que toda hora eu tô falando IST, DST, IST e DST, tá? DST era a nomenclatura antiga, doenças sexualmente transmissíveis. IST, infecção sexualmente transmissível. Por que mudou a nomenclatura? Doença, ela pode ser hereditária, ela pode ser genética, ela pode ser de várias formas. Então, a pessoa já pode carregar isso, já pode nascer com ela. Infecção é uma coisa que você não teve, não tinha e que você pegou, que você contraiu. Por isso que mudou de doença para infecção. Algumas, lembrando, algumas podem passar de mãe para filho. Então, a criança pode já nascer com essa infecção, tá? Mas como foi uma coisa que a mãe que adquiriu, a mãe que se contaminou e passou, então o nome correto atualmente é IST. Só que como muitos de vocês não sabiam dessa mudança, ela é nova, então eu achei melhor deixar tanto DST quanto IST. Então, vou utilizar as duas nomenclaturas para tentar fazer vocês absorverem aí essa mudança, ok? Pode até ser mesmo que eu mesma esqueça e acabe falando DST, porque é uma coisa nova, tá? O que são doenças ou infecções sexualmente transmissíveis? São aquelas que você adquire ao ter contato sexual, podendo ser esse contato sexual vaginal, oral ou anal, com alguém que já tenha uma IST. Seguinte, pessoal, existem infecções sexualmente transmissíveis que podem ser transmitidas de outras formas, por transfusão de sangue, por compartilhamento de objetos, então eu vou falar isso mais pra frente.
Mas, basicamente, o que é uma IST ou uma DST são aquelas doenças ou infecções que você adquire ao ter contato sexual com secreções vaginais ou secreções da ejaculação do homem. Então, são essas secreções que são perigosas, que vão ter a bactéria ou vírus ou protozoário, enfim, que causa aquela doença ou aquela infecção. Ai, professora, mas eu não tive relação sexual vaginal, eu tive relação sexual anal. Você não vai engravidar, mas você pode contrair uma DST ou uma IST. Ai, professora, mas eu só fiz sexo oral. Você pode contrair uma DST, independente de não ter sido o sexo tradicional, a relação sexual tradicional. Pênis na vagina, essa é a relação sexual tradicional? Mas não é só ela que transmite as doenças ou infecções sexualmente transmissíveis. Qualquer tipo de relação sexual, ela pode transmitir se uma das pessoas tiver uma dessas doenças ou infecções. Foi clara? Beleza. Quais são as principais que eu não vou falar de todas, tá? Porque é muita coisa, senão eu teria com o assunto aí para várias aulas e não dá tempo, tá? Quais são as principais? Sífilis, gonorreia, cancro mole, condiloma acuminado, condiloma genital é a mesma coisa, ou HPV, tudo a mesma coisa, só muda o nome. Herpes genital, pediculose do pubis. Vocês sabem o que é pediculose do pubis? Piolho. Piolho vaginal, ou piolho dos pelos pubianos, ou piolho que vai dar ali em volta do saco escrotal do homem. Existe uma espécie de piolho que mora lá. Então, ele pode ser transmitido numa relação sexual ou até mesmo só num contato, pele a pele, mesmo que não haja uma relação sexual. Camisinha vai proteger? Não vai proteger, tá? Tricomoníase, uretrite não gonocócica, que é causada pela clamídia, linfogranuloma venéreo, hepatites B e C e HIV/AIDS. Isso eu vou falar com vocês. HIV, ser portador do vírus HIV não é a mesma coisa que ser aidético. Já vou falar para vocês sobre isso daí. Quais são os principais sintomas gerais? A maioria das ISTs vai ter. Pode ser que tenha corrimento, que pode ser esverdeado, amarelado ou esbranquiçado. Pode ter esse corrimento ou na uretra, ou na vagina, ou no ânus. Esse corrimento pode ou não ter cheiro forte, tá? Outro sintoma que muitas delas têm, coceira na área genital, ou dor na relação sexual, ou ferida, ou bolha, ou úlcera no pênis, na vagina ou no ânus, ou próximo ali da região das genitálias, tá? Esses são os sintomas mais comuns. Só que, por exemplo, o HIV não tem nenhum desses sintomas. Hepatite também não. Por isso que eu falei para vocês, HIV tem cara? Hepatite tem cara? Sífilis também pode não ter, dependendo do estágio em que ela estiver. Professora, fui ter uma relação sexual, olhei lá, não vi ferida nenhuma, então tá tudo ok. Não está tudo ok, porque as doenças mais perigosas não têm nenhum desses sintomas, tá? Outros sintomas, ardência para urinar. Ai, professora, mas eu tô tendo ardência para urinar e eu sou virgem. Gente, não é toda vez que você tem ardência para urinar que você tá com uma IST. Ardência para urinar, na maioria das vezes, significa que você está com uma infecção de urina ou um princípio de infecção de urina, tá? Porém, se você já teve relação sexual e começa a ter ardência para urinar, pode sim ser uma IST. Pode ter verruga nas genitais, íngua na virilha. O que é íngua? Aquele inchacinho que às vezes dá aqui no pescoço. O pessoal chama de íngua, na verdade é um linfonodo. Quando vocês estudarem sistema linfático, vai aparecer isso para vocês. Então, o linfonodo, gente, ele é uma parte do nosso sistema linfático, ou seja, do nosso sistema imunitário. Ele é um gângliozinho ali que vai inchar. Então, ele incha pelo acúmulo de leucócitos, que são células de defesa. Então, pode ter íngua aqui, pode ter íngua atrás da cabeça, íngua embaixo do braço, íngua na virilha, tá? Então, íngua na virilha pode ser também um sintoma de IST ou DST. Bolhas no pênis ou na vagina. E ainda, gente, tem os assintomáticos, que é o que eu falei para vocês. As doenças mais perigosas não têm nenhum desses sintomas.
Então, uma pessoa pode não apresentar sintomas e ter uma DST. Então, ela pode ter sintoma e ter DST. Ela pode não ter nenhum sintoma e ter uma doença ou infecção sexualmente transmissível. Algumas doenças, gente, são chamadas de doenças silenciosas. Por quê? Porque o paciente ele pode apresentar sintomas tão fraquinhos que ninguém vai perceber. Ele pode ter só uma dor no corpo, um sintoma parecido ali com uma gripezinha e ser uma IST, tá? Ou ele pode nem apresentar sintomas e ele tá com uma IST e ele se contaminou com uma IST. Quais são as transmissões mais comuns? Relação sexual, como eu já falei, vaginal, oral ou anal. Transfusão de sangue contaminado. Transplacentário, ou seja, da placenta da mãe para o bebê. Pela amamentação, se a mãe tiver, dependendo da doença, ela não pode amamentar. Compartilhamento de seringa, pessoal que utiliza droga injetável, tá? Ou se você for fazer um procedimento estético, vai colocar um piercing. Não é para colocar em qualquer lugar, gente, porque a seringa, se ela for compartilhada, ela pode transmitir aí uma IST. Ou ainda acidente com perfuro cortante. Emprestei minha gilete. Não pode emprestar gilete, não pode emprestar alicate, nem nada que possa perfurar ou cortar são objetos que se emprestem. Isso são objetos de uso pessoal, porque senão eu posso ou transmitir ou adquirir uma IST. Certo? Quero falar ali, gente, sobre a transfusão de sangue contaminado. Qual que é o problema? Algumas doenças, a maioria delas tem uma coisa chamada janela imunológica. Vocês ouviram falar muito disso agora com a Covid, né? Às vezes a pessoa faz o teste, dá que ela não tá com Covid, passa uns dias, faz o teste de novo e dá que ela tá com Covid. E ela já estava com sintomas antes. Por quê? Porque às vezes, gente, a carga viral ou a quantidade dessa doença, dessa infecção, desse agente causador de doença ou infecção dentro do nosso corpo é uma carga tão baixa que os exames não conseguem detectar, mas a pessoa está contaminada. Só que ela está contaminada, porém com uma quantidade baixa, que não é o suficiente do corpo produzir anticorpo, porque a maioria dos exames ele detecta anticorpo, tá? Então, por isso que às vezes a pessoa vai lá, faz exame, diz que ela não tá, passa um tempo, ela vai lá, faz exame e ela estava. O HIV, gente, é o mais complicado, o HIV e hepatite. Por quê? Porque eles têm janelas imunológicas que variam muito de pessoa para pessoa. Então, o HIV, ele pode ter uma janela imunológica de até 6 meses. Se a pessoa tá lá, ela tá com o sistema imune ótimo, tem uma imunidade ótima, teve relação sexual hoje, essa carga viral que infectou essa pessoa, ela teve relação sexual com uma pessoa que tinha HIV, se contaminou, só que ela tá com o sistema imune dela ok, tá bom, tá funcionando bem. Então vai demorar muito para essa carga viral, para essa quantidade de vírus aumentar muito no corpo dela a ponto de gerar um sintoma ou a ponto de um exame conseguir detectar. Então o nome disso é janela imunológica. Então a pessoa se contaminou hoje, ela pode fazer exame daqui a um mês, 2 meses e não aparecer nada no exame. Por isso que quando a pessoa vai doar sangue, é feita uma sequência enorme de perguntas. E dependendo das respostas, você nem pode doar sangue. Você teve um parceiro sexual desconhecido há 3 meses atrás? Tive. Você não vai poder doar sangue. Por quê? Por causa da janela imunológica. Então, gente, vamos se conscientizar. Quem tem a intenção de doar sangue, não pode mentir nas perguntas, tá? Porque isso é uma coisa muito séria. Porque quem tá recebendo uma transfusão de sangue, gente, é porque a pessoa já não tá bem. A pessoa tá ali com uma coisa muito grave, a ponto dela precisar de uma transfusão de sangue. Então, imagina, a pessoa tá lá em estado grave e, além de tudo, ela recebe um sangue contaminado porque alguém mentiu numa pergunta lá na triagem para fazer a doação de sangue. Então, vamos ter consciência, né, gente? Quais são as principais consequências? A pessoa doa sangue, mesmo ela tendo respondido todas as perguntas, tá tudo ok. O banco de sangue ele faz uma série de testes nesse sangue para ter certeza de que a pessoa não está contaminada. O problema é essa janela imunológica. Então, por isso que é importante não mentir. Certo? Quais são as principais consequências gerais das ISTs? Pode levar ao aborto, pode levar à esterilidade. O que é isso? Não poder ter filhos.
pode fazer com que o bebê nasça prematuro, e eu já falei numa outra aula várias das consequências do parto prematuro. Pode desencadear deficiência física ou deficiência mental, deficiência visual, deficiência auditiva, enfim, depende da doença. Pode desencadear alguns tipos de câncer ou pode até mesmo levar à morte, né? Então é uma coisa muito séria, muito grave, então vamos ter consciência. Como que eu vou me prevenir contra uma IST? Preservativo masculino ou feminino. E lembra, mesmo assim não é 100%. Porque, por exemplo, se a pessoa tiver com uma ferida, ao invés de estar com essa ferida ou na vagina ou no pênis, ela tiver ali com a ferida meio na lateral, a pessoa pode se contaminar. Porque a camisinha ela só vai proteger o pênis e a vagina. Ponto. Não vai proteger o ao redor ali da genitália. Se tiver uma ferida ali ao redor e você não viu, você pode se contaminar com o atrito da pele. Tem doenças que passam assim, por exemplo, o herpes. O herpes, se a pessoa tiver com uma bolinha e essa bolinha ainda estiver naquela fase inicial, se você não vê essa bolinha e você encostar naquele líquido, aquele líquido é extremamente virulento, extremamente contagioso. Então, você pode se contaminar. É legal a gente lembrar, a camisinha não vai proteger contra todas as doenças, e eu até citei o exemplo da pediculose do pubis, que é aquele piolinho da parte pubiana, da parte das genitálias. Ou, se eu tiver contato com uma ferida, uma lesão, uma bolha da pessoa que está contaminada, eu posso me contaminar também. Outra parte da prevenção, evitar ter múltiplos parceiros. Já falei isso no começo da aula, não vou ficar martelando na cabeça de vocês, mas não se esqueçam, quanto maior a quantidade de parceiros sexuais, mais exposto você fica a se contaminar. E higiene adequada da genitália, gente, tomou banho, lava direito, né? Existem infecções que podem acontecer ali por falta de higiene. Então, por favor, pessoal, é muito importante você ter a higiene antes da relação sexual e principalmente depois da relação sexual. Qual é o ideal? Terminou a relação sexual, vai lá, faz xixi e lava as genitálias, mesmo que tenha usado preservativo. Beleza? Quem que pode pegar uma IST? Quem tem relação sexual sem camisinha, quem tem múltiplos parceiros, ou quem tem um parceiro, eu namoro, mas meu namorado foi lá, me traiu e ele não usou preservativo. Então eu vou me contaminar, porque e se eu não estiver usando preservativo com meu namorado? Por isso que é importante somente não usar preservativo quem já tem uma relação aí, muito longa, muito estável, com muita confiança, né? Aí sim. Fora isso, pessoal, eu tô namorando, 1 ano, mas meu namorado foi lá, me traiu, não usou camisinha e depois eu tive relação sexual com ele sem camisinha, eu posso me contaminar. Quem mais? Pessoas que usam drogas injetáveis e compartilham seringas. Ou, lembra que eu falei da transfusão do sangue que não foi testado e por isso está contaminado. Quem mais? Se o meu parceiro utiliza droga injetável e ele compartilha seringa, eu posso me contaminar se eu tiver relação sexual com ele sem camisinha. Já falei da transfusão de sangue. Ou seja, gente, o que a gente pode concluir de tudo isso que eu falei para vocês? Não se esqueçam, gente, pausem e anotem no caderno. Depois assiste de novo a videoaula para não ficar toda hora pausando e vocês perdem concentração. Resumindo tudo isso que eu acabei de falar, quem que pode pegar uma DST ou uma IST? Qualquer um, gente. Casado, solteiro, jovem, adulto, rico, pobre, qualquer pessoa pode se contaminar com uma DST ou uma IST. Quais são os tratamentos mais comuns? Primeira coisa, você não vai se automedicar. Você não vai lá na farmácia conversar com alguém e comprar um remédio. O que você vai fazer? Procurar um médico. Fazer o teste para todas as ISTs que o médico te indicar. E fazer o tratamento correto do início até o fim. Não pode parar o tratamento se os sintomas sumiram. Não pode. O médico passou o tratamento, você tem que fazer o tratamento certinho, no horário certinho, a quantidade de dias certinho que o médico te indicou, tá? Terminou o tratamento, o que você tem que fazer? Regressar ao médico, para ver se deu certo o tratamento. Às vezes pode ser que você tenha que fazer um outro tipo para dar certo. O que mais? Como que eu vou me tratar ou me prevenir? Relação sexual com camisinha, gente.
Quem está em tratamento, o ideal é que nem tenha relação sexual. Se tiver relação sexual, tem que ser com camisinha, porque senão você passa para o parceiro. Descobriu que você está com uma DST ou uma IST, o ideal é que você converse com todos os parceiros que você já teve, para você poder falar para eles, olha, talvez vocês tenham me passado porque eu peguei de alguém. Porque daí todo mundo precisa fazer o tratamento, tá? Destaques da aula, gente. Existe diferença entre HIV e AIDS. Qual que é a diferença? Quem tem HIV não necessariamente tem AIDS, porque a AIDS, gente, ela é uma síndrome. Ela é todo um contexto, é quando o HIV já está há muito tempo no organismo da pessoa, a pessoa não se cuidou, não se tratou, aí sim ela desenvolve a AIDS. O que é importante vocês saberem? HIV, a partir do momento que eu me contaminei, não tem cura, tem tratamento. A pessoa vai lá e ela faz um tratamento com antirretrovirais o resto da vida. Ela vai ter que tomar essas medicações, que são medicações antirretrovírus, porque o HIV ele é um retrovírus. Então, esse medicamento vai fazer o quê? Vai tentar impedir que esse vírus fique se replicando, tá? Então, ela vai ter que vai ter que fazer esse tratamento pro resto da vida. HIV pega com abraço? Não. Pega com beijo? Também não. Pega com picada de inseto? Também não. Existem estudos questionando o seguinte: se eu tô com um corte dentro da boca, um machucado dentro da boca, e esse machucado está sangrando, e a pessoa que eu beijei também tem um corte ou um sangramento, e um de nós dois tem o HIV, talvez, quem sabe, possa se contaminar. Mas não é certeza ainda. Teria que ser um machucado ou uma quantidade de sangue muito grande. Porém, transmite por sexo oral. Por quê? Porque a secreção vaginal ou a ejaculação, o esperma do homem, tem uma quantidade, uma carga viral muito grande. Então, pega por sexo oral, tá? Transmite pela placenta, ou seja, passa de mãe para filho. Porém, se a mãe fizer o tratamento certinho, se ela é soropositiva, ou seja, se ela tem HIV, ela se trata, ela decide engravidar e ela fizer o tratamento certinho, o bebê pode nascer sem o HIV, desde que ela faça todo o tratamento e que dê tudo certo durante a gestação. Só que a mãe que é soropositiva, quando o bebê nasce, vai ter que fazer um parto cesariana para evitar que esse bebê se contamine. O bebê vai ter que tomar o antirretroviral por um tempo, vai ter que ficar sob cuidados médicos por um tempo, fazendo exame para ver a questão da janela imunológica, porque ele pode ter se contaminado no parto e aí acabar se tornando soropositivo. Outra coisa, a mãe, que ela é soropositiva, ela não vai poder amamentar o seu bebê, infelizmente, tá? É uma coisa, gente, que eu acho muito triste, porque eu amei amamentar os meus filhos. Era um momento que, puxa, era maravilhoso, era um momento muito próximo com os meus bebês. E imagina a mãe ter o filho, ter toda a gestação, todo aquele cuidado com o bebê e não poder amamentar, né? E ela quer amamentar. Tem mãe que não quer amamentar, ok. Agora, e a mãe que quer amamentar e não pode? Por isso que é muito interessante vocês terem aí a consciência de que as ISTs são coisas muito sérias. O HIV, gente, ele é um vírus muito perigoso. Por quê? Porque ele ataca a célula de defesa do nosso corpo. Ele ataca o linfócito. O linfócito, ele é uma célula de defesa e se ele ataca a nossa célula de defesa, quem vai defender a gente? Por isso que o HIV não tem cura. Porque ele ataca justamente a célula de defesa. E com isso, gente, a pessoa ela pode ter complicações seríssimas com infecções bobas, com uma gripezinha simples, com uma pneumonia que em outra pessoa, se a pessoa tomasse remédio, em 5 dias ela estava bem, a pessoa que é soropositiva, ela pode morrer por doenças bobas. E como ela ataca a célula de defesa, e lembra que eu expliquei lá para vocês na aula de mitose, que o câncer nada mais é do que uma célula que se divide de forma errada e que nós temos células de defesa que fazem a varredura do nosso organismo para tentar achar essas células neoplásicas, essas células cancerígenas. Então, se o HIV ataca justamente a célula de defesa, quem vai sair verificando o nosso organismo
para poder verificar se tem alguma neoplasia. A célula está prejudicada. Então, a pessoa que tem HIV, ela tem uma propensão muito grande a desenvolver vários tipos de câncer. O que é, então, a AIDS, gente? A AIDS é quando a pessoa é soropositiva, não se trata, não toma medicação direito, ou ela tem alguma doença muito séria e com isso o sistema imune dela cai muito a ponto de desenvolver a AIDS. A AIDS é uma sigla que vem do inglês. Se fosse em português, o certo seria SIDA, S-I-D-A, tá? O que significa essa sigla? A, de adquirida, eu adquiri, eu me contaminei, não é genético, tá? I, de imuno, vai atacar quem? Meu sistema imunológico. D, de deficiência, ou seja, vai ter uma fraqueza, uma incapacidade no meu sistema imune. E ela é uma síndrome, porque ela é um conjunto de sintomas. Então, eu posso ser soro positivo e ter uma vida normal se eu fizer meu tratamento. Posso viver não sei quantos anos aí, morrer de outra coisa, tá? Porém, se eu não fizer o tratamento direito, a minha carga viral vai ficar tão alta a ponto de comprometer a maioria das minhas células de defesa e com isso eu me tornar aidético. Eu ser uma pessoa que desenvolvi a AIDS. Então, eu posso ser soro positivo e não ser aidético. Porém, toda pessoa soropositiva vai transmitir. Então, pessoa que tem AIDS transmite HIV e pessoa que é soropositiva, mesmo que ela se trate, ela pode transmitir o HIV. Ela tá com uma carga viral menor, só que ela transmite, tá? Uma doença que eu quero falar nessa aula, uma infecção, herpes. Primeiro, eu tenho dois tipos, eu tenho o genital e eu tenho o oral. Só que eu posso ter o herpes genital na boca, que eu me contamino por sexo oral, e eu posso ter o herpes oral na genitália. Então, independente, tendo herpes, você já pode transmitir. Tem cura? Não tem cura, mas ele tem tratamento. O ruim do herpes, gente, é que ela é uma doença chata. Se a sua imunidade cair um pouquinho, se você ficar estressado, se você ter uma alteração hormonal, uma alteração na sua rotina, alteração no sono, pode aparecer as bolhas. E o herpes, gente, ele pode atacar músculo, tem gente que tem herpes oral que vai até pro nariz, gente, vai pro rosto, fica muito feio, né? E o herpes, ele é um vírus que ele é mais fácil de transmitir até do que o HIV. Ele é mais contagioso, as lesões são muito virulentas, então é mais fácil de se contaminar até do que o HIV. E tem mais, a pessoa tendo uma relação sexual sendo soropositiva, se ela usar camisinha, ela não vai transmitir, a não ser que a camisinha estoure, né? Porque se não colocar direito a camisinha, ela pode estourar. Mas, se a pessoa tiver o herpes e essa ferida for ao redor da genitália, mesmo com a camisinha, ela pode passar, tá? Outro destaque da aula, HPV, que é o papiloma vírus humano. Ele vai causar lesõezinhas como se fossem verrugas na genitália, porém nem sempre elas ficam visíveis. Então, a gente pode ter relação sexual com uma pessoa, se eu não usei preservativo, eu vou me contaminar com HPV. Qual é o problema do HPV? Alguns subtipos podem causar câncer, principalmente nas mulheres, câncer no colo do útero. E aí a mulher fica estéril, tá? As lesões, elas podem estar curadas, porém o vírus pode permanecer no corpo, mesmo que as lesões estejam curadas. É a mesma coisa do herpes. A pessoa pode estar sem lesão e o vírus está lá dentro do corpo. Que é interessante falar sobre o herpes. O herpes, gente, a maioria das pessoas já teve contato com ele. Com herpes, principalmente o oral, né? Compartilhou, pirulito, eu tô aqui chupando pirulito, entreguei pro meu colega, compartilhei copo, tudo isso vai fazer com que provavelmente eu tenha contato com o vírus da herpes. Só que não necessariamente eu vou ter os sintomas da herpes naquele momento. Então, às vezes, o vírus da herpes, ela vai ficar incubada ali no meu organismo, anos. Pelo que os estudos científicos indicam, a maioria da população tem herpes, porém ela não manifesta os sintomas.
Quando que vai manifestar os sintomas? Quando eu tiver ou um estresse muito grande, ou uma queda muito grande na minha imunidade, aí eu vou lá e vou ter os sintomas, vai sair as bolhas do herpes, tá bom? Qual vai ser o Google dessa semana? Vocês vão fazer no caderno uma tabela com as principais infecções sexualmente transmissíveis que eu coloquei ali na aula, tem na internet, tem meio resumido no livro didático também. Vocês vão fazer uma tabelinha, sintoma, tratamento, forma de transmissão de cada uma dessas doenças que eu coloquei lá no começo da aula. Então, o Google dessa semana, na verdade, é uma pesquisa que vocês vão fazer no caderno e vão me mandar foto, certo? Não se esqueçam da foto. É isso, pessoal. Obrigada pela aula, pela atenção. E essa foi a última aula de educação sexual. Próxima aula já vai ser outro assunto completamente diferente. Ok? Beijos e até a próxima. Olá, oitavo ano. Chegamos finalmente na nossa última aula de educação. Olá. Oi, meu nome é Arthur e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a AIDS. AIDS é um vírus que ataca o sistema imunológico, que pode ser transmitido pelo contato com sangue ou por meio de tesouras, alicates ou seringas, ou relações sexuais. Algumas semanas depois da infecção pelo HIV, podem ocorrer sintomas semelhantes ao da gripe, como febre, dor de garganta e fadiga. A doença costuma ser assintomática até evoluir para a AIDS. Os sintomas da AIDS incluem perda de peso, febre ou sudorese noturna, a fadiga e infecções recorrentes. Não existe a cura para a AIDS, mas um tratamento com adesão estrita aos regimes antirretrovirais, que podem retardar significativamente o progresso da doença, bem como prevenir infecções secundárias e complicações.